Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal derruba uma lei estadual de Rondônia que proíbe linguagem neutra em escolas. O entendimento é de que a proibição invadiu a competência da União sobre educação. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. A Advocacia Geral da União entra na Justiça com o primeiro pedido de condenação definitiva de acusados de financiar atos golpistas. Polícia Federal inicia a Operação Libertação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami. E ainda, o descarte sustentável de processos pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais melhora a condição de vida de trabalhadores de cooperativa de reciclagem no estado. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei estadual de Rondônia que proíbe linguagem neutra em escolas. O entendimento é que a proibição invadiu a competência da União sobre educação. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. A entidade questionava a lei de Rondônia que proíbe a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino, públicas ou privadas e em editais de concursos públicos. A lei foi resultado de um projeto de iniciativa de um deputado da Assembleia Legislativa de Rondônia. A Confederação alegou no Supremo que a lei, a pretexto da defesa do aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e as orientações legais de ensino, apresenta preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com valores humanos. O ministro Edson Fachin é o relator do caso. Em novembro de 2021, Fachin, em decisão liminar, suspendeu a lei por entender que houve violação à competência da União e que a norma atenta contra a liberdade de expressão. O julgamento do mérito ocorreu em sessão no plenário virtual. Os ministros, por unanimidade, declararam a lei inválida por entender que houve violação à competência legislativa da União. No voto, o ministro Edson Fachin explicou que os estados têm competência concorrente para legislar sobre educação, mas devem obedecer às normas gerais editadas pela União. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação engloba, segundo a jurisprudência da Corte, as regras que tratam de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator, mas acrescentou que são inconstitucionais tanto as leis estaduais que proíbam o uso de determinada modalidade da língua portuguesa, quanto as que as impõem. Assim, a norma deixa de valer. E voltamos a falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem informações sobre uma decisão do ministro Edson Fachin que trata da compensação de perdas do ICMS do estado de Goiás. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O governo do estado de Goiás alegou que houve uma queda na arrecadação entre agosto e dezembro de 2022 na ordem de 2,4 bilhões de reais. O ministro Edson Fachin, em decisão liminar, determinou que a União compense esse ICMS ao estado de Goiás. Segundo a decisão, os valores devem ser utilizados para abater parcelas de refinanciamento de dívidas com a União. No exame preliminar, o ministro também observou que a alteração nos tributos dos estados com a edição das leis complementares acarretou significativo desequilíbrio nas contas dos estados, comprometendo o cumprimento de obrigações e a continuidade da execução de políticas públicas e a prestação de serviços essenciais. E também atendendo a um pedido da União, o ministro Edson Fachin suspendeu o processo por 120 dias, período em que a recomposição dessas perdas será debatido em um grupo de trabalho. O objetivo é evitar um tratamento desigual entre os entes federados. William. Obrigado, Marta. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça lançou um painel para acompanhar o retorno das atividades presenciais no Judiciário. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Renato Rosa. Para o Conselho Nacional de Justiça, as novas tecnologias foram importantes para superar a emergência sanitária.
provocada pela pandemia de Covid-19, que obrigou os serviços de forma remota no Judiciário. Mas agora é hora do retorno ao trabalho presencial. O painel no portal do CNJ está disponível na página da Corregedoria. Em tempo real, é possível conferir como está a volta às atividades presenciais. As informações são enviadas pelos tribunais de todos os ramos de justiça. O CNJ criou um grupo de trabalho para acompanhar esse retorno. Cabe aos tribunais assegurar a presença dos juízes nas comarcas. Ao determinar a retomada das atividades ao modelo anterior à pandemia, o Conselho alterou a resolução de 2016 sobre o teletrabalho no Judiciário, para estabelecer que cada tribunal pode conceder o serviço remoto até o máximo de 30% dos servidores. A decisão preservou a autonomia administrativa dos tribunais para decidir situações específicas, como o trabalho remoto fora da comarca. Mas devem ser observados critérios, como o comparecimento do juiz à unidade, em pelo menos 3 dias úteis da semana, e a publicação prévia da escala de comparecimento presencial do magistrado na comarca, com autorização da presidência ou da corregedoria do tribunal, entre outros. É preciso a presença do juiz na comarca, dos servidores na comarca, e nós tínhamos notícia de que em muitos estados o que estava acontecendo era realmente uma situação de quase abandono no interior do estado, principalmente no interior dos estados, e essa questão do retorno ao trabalho presencial é fundamental para que possamos retomar a atividade em pleno funcionamento do Judiciário. A Advocacia Geral da União pediu na Justiça a condenação definitiva de acusados de financiar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ao vivo, a repórter Viviane Novaes tem as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Advocacia Geral da União pediu a condenação de 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato envolvidos nos atos de vandalismo aqui no STF, no Congresso e no Palácio do Planalto. O pedido da AGU é para que a Justiça Federal do DF faça a conversão da ação cautelar em ação civil pública, para que o erário seja de fato ressarcido. Na ação cautelar, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor total de R$20.700.000. Segundo a AGU, os vândalos tinham consciência prévia de que os atos poderiam não ser pacíficos, já que os anúncios de convocação faziam referência expressa à tentativa de tomada de poder, excedendo os limites do direito à livre manifestação. William. Obrigado, Viviane. E a seguir, após denunciar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, o Ministério Público Federal apresenta nova denúncia contra 12 pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro. Voltamos já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe à comarca onde houve o acidente de trânsito julgar a ação indenizatória movida por uma locadora de veículo. Reportagem de Rafael Porfírio. A locadora que recorreu ao STJ havia ajuizado na cidade onde está sediada, em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma ação de indenização por danos materiais resultantes de acidente de trânsito. Em primeira instância, a Justiça Paulista acolheu o preliminar de incompetência e determinou o envio do processo a uma das varas cíveis do município mineiro de Divinópolis, local do acidente e de residência dos réus. Após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar provimento ao recurso da locadora, a empresa alegou que teria o direito de escolher o foro para ajuizar a demanda, seja no próprio domicílio ou no local do acidente. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que, segundo o Código de Processo Civil, a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos poderá ser promovida no domicílio do autor do processo, no local dos fatos ou no domicílio do réu. Mas o ministro entendeu que essa regra não se aplica às locadoras de veículos. Belize destacou que as operações comerciais desse segmento envolvem a circulação de automóveis por todo o território nacional. Também ressaltou que o objetivo da norma é beneficiar a vítima com a redução das despesas e dos incômodos ligados ao acidente automobilístico.
O Conselho Nacional de Justiça faz a primeira sessão ordinária de 2023 amanhã, às 9h30 da manhã. Os conselheiros vão analisar 26 itens. São 5 reclamações disciplinares, 4 procedimentos de controle administrativo, 4 revisões disciplinares, além de 3 pedidos de providências, recursos e processos administrativos. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. Após denunciar organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, o Ministério Público Federal apresentou nova denúncia contra 12 pessoas pelo cometimento de delito de lavagem de dinheiro. As ações foram propostas no âmbito da Operação Gêmeos. Os detalhes com o repórter Paulo Melo. A investigação identificou a atuação de um grupo criminoso extremamente organizado e com estruturas hierárquicas sólidas, dedicado à entrada de entorpecentes no país pela fronteira Paraguai-Brasil. Por conta do tráfico de drogas, os denunciados adquiriram um patrimônio significativo, mantendo grande parte em nome de Laranjas. Foram identificadas 2 fazendas e 21 imóveis comprados com dinheiro da atividade ilícita, ocultados das autoridades. Também eram utilizadas 2 empresas para esquentar o dinheiro do tráfico de drogas. A denúncia descreve esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro com simulação de venda de grãos, que permitiu o ingresso de 15 milhões de reais nas contas dos criminosos e a utilização de um banco paralelo para lavar mais de 4 milhões de reais. A base originária da cocaína vinha do exterior e a droga era direcionada ao Rio Grande do Sul. O projeto Estágio Judicial em Mato Grosso é um atrativo para muitos estudantes de direito que podem ganhar conhecimento e experiência. Os acadêmicos têm a oportunidade de ter o contato direto com o juiz e aprender no dia a dia situações que vão ajudar na carreira profissional. Confira na reportagem de Loriane Vilar. São 65 inscritos na comarca de Cuiabá e 42 em Várzea Grande. Eles estão participando do programa de estágio judicial para acadêmicos de direito no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, promovido pela Escola Superior da Magistratura. Eu espero conhecer mais o órgão judiciário, poder entender melhor como funciona. A capacitação foi dividida em 9 módulos, com aulas semanais que vão totalizar 148 horas, com direito à certificação. Os temas são variados e todo o conteúdo será ministrado por juízes de direito. Eles vão ter conhecimento geral e específico das atividades administrativas da diretoria do foro, as atividades judicantes das varas, dos juízos e dos juizados. Para ele começar na vida profissional vai ser muito bom, né? Como advogados, como assessores ou até para estudar e incentivar a ser juiz. No decorrer do curso, os estagiários vão poder aplicar a teoria na prática. Porque esses conhecimentos certamente serão de grande valia, né, para que eles possam desempenhar as atividades profissionais deles, seja no âmbito do judiciário ou de outros órgãos, né, com maior qualidade e eficiência. O objetivo nosso é formar, né, esse estagiário em si em uma pessoa com conhecimento jurídico, né, um pouco mais aprofundado, né, voltado, como eu disse, mais para a área da assessoria de gabinete de magistrado. Júlia Sá está no 9º semestre da faculdade do curso de Direito e disse que se sente uma privilegiada em fazer parte desse programa. A gente não tem lá na faculdade um magistrado indo conversar com a gente. Para quem está na área. É maravilhoso. Uma oportunidade com conteúdos específicos, ensinamentos que esses futuros profissionais vão levar para a vida. Eu acho que é um grande avanço a gente começar já tendo uma visão ampla da prática e não só a teoria, que é o que a gente tem na universidade, né? No gabinete, a gente tem contato direto com ele, a gente aprende muito com os casos práticos em si, né? E é uma oportunidade única, acredito eu. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve liberar 1.200.000 processos para reciclagem até o fim do ano. Voltamos já. A Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar possíveis problemas detectados em processos judiciais relacionados ao garimpo e à proteção da área e do povo Yanomami, especialmente na Justiça Federal de Roraima. Além disso, foi criada uma força-tarefa para acabar com a extração ilegal. Reportagem de Renato Rosa. A fumaça que aparece no fundo não é de queimadas na floresta. O fogo vem da destruição de dragas, embarcações
e outros equipamentos usados na exploração ilegal de ouro. A Força Tarefa contra Crimes em Terras e Yanomami reúne Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, Força Nacional e Ministério da Defesa. Nesta primeira etapa, o alvo é a destruição da infraestrutura, maquinário, logística dos garimpeiros e retirada dos não indígenas da área. Segundo a Polícia Federal, a Operação Libertação não tem prazo para acabar. O trabalho segue até restabelecer a legalidade na terra indígena. Ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de Justiça vai apurar possíveis problemas detectados em processos judiciais relacionados ao garimpo e à proteção da área e do povo Yanomami. A decisão é da Corregedoria do CNJ para verificar a organização principalmente da 4ª Vara Federal, especializada em matérias criminais. Segundo a Corregedoria, foi detectado o número de processos superior a outras unidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Havia, inclusive, pedido para que fosse lotado um juiz federal substituto para contribuir com a análise dos processos. A alta demanda provocou uma carga de trabalho desproporcional, com impactos na qualidade e na eficiência da Justiça. A 4ª Vara Federal terá 5 dias para informar a atuação, a lotação e a quantidade de servidores e juízes, além da distribuição de processos, em 2021, 2022 e neste ano. A presidência do TRF1 também deverá prestar informações, no prazo de 48 horas, sobre os pedidos de providências e processos administrativos, envolvendo a 4ª Vara Federal de Roraima. O novo episódio do podcast Supremo na Semana destaca a perda da eficácia de sentenças em matéria tributária após decisão do Supremo. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Carolina Chaves. Entre os julgamentos da última semana no STF, o Supremo, na semana, destaca a conclusão da análise de 2 recursos que discutiam a eficácia de decisões definitivas em matéria tributária após decisão contrária do Supremo. O plenário do STF decidiu que a perda de eficácia das sentenças definitivas ocorre imediatamente após a decisão em sentido contrário em ações de controle direto de constitucionalidade, ou com repercussão geral, como explica a consultora jurídica Gisele Reis. Quando o Supremo declarou constitucional o tributo, a partir dali, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela situação definida anteriormente, por ter levado em consideração outros aspectos, não pode mais ser aplicada. Deve-se aplicar o entendimento do Supremo a partir do momento em que esse entendimento foi proferido. A 3ª temporada do podcast Supremo na Semana está disponível também em vídeo no Spotify e no canal do STF no YouTube. 1.200.000 processos devem ser liberados para reciclagem até o fim deste ano em Minas Gerais. A utilização sustentável do material ligado ao Tribunal de Justiça é uma das prioridades da gestão, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas. Os detalhes na reportagem de Renata Marques. Por trás de pilhas de processos, olhos atentos de dezenas de pessoas, concentradas, trabalham na seleção do material que poderá ser descartado. Tudo precisa ser minuciosamente conferido. Esses processos são analisados pelos nossos colaboradores folha por folha e analisado e em seguida colocado no seu tempo e temporalidade para descarte, mas descarte responsável, sobretudo com a responsabilidade socioambiental. E esse descarte sustentável desses processos, eles são dissolvidos e que gera emprego e renda. Emprego e renda. E com a responsabilidade socioambiental daquilo ser reciclável, por exemplo, do que pode ser reciclado. Então é legal por isso. Essa responsabilidade socioambiental não termina quando a gente entrega o produto ou quando o processo é arquivado, ao contrário. Ela, dali para frente, ela tem uma responsabilidade ainda maior para que isso seja, do ponto de vista socioambiental, aproveitado. Gustavo é auxiliar de arquivo e sabe da importância da atividade. Nós não mexemos apenas com papel, e sim se tratam de pessoas, né? E a gente sabe da importância disso e é por isso que requer bastante atenção. Os processos que podem ser descartados são aqueles que já cumpriram o prazo de guarda estabelecido pela Justiça. Depois de conferidos, passam a integrar um edital publicado no site do TJMG que informa sobre a medida
e oferece a oportunidade do resgate às partes envolvidas em cada um deles. A cada mês, aproximadamente 110 mil processos são liberados. Vencido o prazo de 45 dias da publicação do edital, toneladas de papel vão para reciclagem. Todas essas caixas aqui, por exemplo, estão destinadas à Asmari, a Associação dos Catadores de Papelão e Papel Reaproveitável. Em breve, vão virar renda nas mãos de muitas famílias. O processo de separação é longo, feito por uma equipe de catadores que trabalha no galpão do TJMG durante o período e que leva cerca de 2 semanas para encher as caçambas. Eu faço a separação das caixas para as meninas. Depois de ter separado os papel branco do colorido, eu jogo na caçamba. Assim, a caçamba estando cheia, chama a outra caçamba para fazer material levado e todo o processo é feito de novo. Cada caçamba comporta até 12 toneladas de papel. Todo o volume é encaminhado a uma empresa que compra o material para reciclagem. O dinheiro que entra é dividido entre dezenas de catadores da Asmari. Meus filhos mesmo são muitos filhos, então não tem como a gente dar muita coisa para eles, mas o pouco que sai daqui já ajuda. Tipo, comprar uma roupa, igual material escolar, já comprei para eles, entendeu? Renda que na casa da Fabiana garante comida na mesa. Através daqui que eu sustento minha casa, meus filhos, meu neto. Então eu agradeço muito por ter esse serviço, sabe? Porque se não fosse aqui, nossa senhora, estava passando aperto, mas eu agradeço muito a Asmari. Na casa de Sônia não é diferente. O dinheiro que vem da reciclagem completa o orçamento familiar e representa conquistas muito importantes. Já tenho minha casinha, já tenho onde tirar o meu aluguel, ajudar um pouco mais o meu esposo e ajuda muito, muito mesmo. Não só a gente que trabalha aqui, mas também o pessoal da Asmari lá embaixo, né? Que tem as outras pessoas também. O cuidado com o meio ambiente é outro aspecto valorizado pela Justiça de Minas no descarte de processos. Só no ano passado, 325 toneladas de papel foram para reciclagem, ganhando destinação sustentável. As ações vão de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e renderam ao trabalho um certificado que tem a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades como destaques. A gente hoje é o maior doador para a Asmari. A gente já doou cerca de 1.900 toneladas de papel para a Asmari desde o início da avaliação. Então, assim, a gente contribui bastante para esse fim social. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.